Olhem, por detrás das grandes turbinas de uma central elétrica ou dos reatores de uma refinaria, há um sistema nervoso e invisível a operar. É ele que impede o caos, é ele que garante que o nosso mundo moderno simplesmente funciona. Vamos perceber como. O desafio é, bem, monumental. Imaginem só ter de gerir milhares de temperaturas, pressões e caudais, tudo ao mesmo tempo. Um sítio onde um erro de um segundo pode custar milhões ou, pior, provocar um desastre. Este é o nível de complexidade que a indústria enfrenta, todos os dias. Então, a pergunta é esta: como é que se consegue controlar este monstro sem que tudo descambe no caos? A resposta está numa área da engenharia que é fascinante: a instrumentação industrial, a tecnologia que basicamente impõe ordem na complexidade. Nesta análise, vamos seguir a evolução deste sistema nervoso. Começamos nos seus sentidos puramente mecânicos, passamos pela revolução digital e vamos acabar no cérebro central que hoje comanda toda a indústria. Ok, para percebermos como isto tudo funciona, vamos começar pela ideia central, pelo conceito-chave, a ideia de que cada fábrica tem o seu próprio sistema nervoso. Vamos pensar nisto desta forma, que é muito mais simples. A instrumentação dá sentidos e um cérebro à fábrica. Os sensores, que estão espalhados por todo o lado, são como as nossas terminações nervosas. Estão a sentir a temperatura, a pressão. Os sinais elétricos que eles enviam são os nervos a levar a informação. E lá na sala de controlo, os computadores são o cérebro a processar tudo e a tomar as decisões. E o objetivo de todo este sistema complexo é, e isto pode parecer irónico, a simplicidade e a clareza. Como diz a citação, para se controlar algo é preciso entendê-lo de forma clara. Na indústria, um sistema de controlo bem desenhado é exatamente isso. A expressão de um pensamento claro que transforma dados caóticos em decisões precisas. Ora, e tudo, absolutamente tudo, começa com a capacidade de sentir. Tal como nós, uma fábrica precisa primeiro de perceber o que a rodeia, de medir o mundo físico à sua volta. Pode parecer uma coisa de uma complexidade incrível, mas, na grande maioria dos casos, a indústria moderna assenta na medição de apenas 4 variáveis-chave. São elas a pressão, a temperatura, o caudal e o nível. Dominar estas 4 é dominar o processo. São, no fundo, os sentidos primários de qualquer fábrica. Olhem só para esta engenharia. É brilhante e tão simples. Este tubo curvo, o tubo de Bourdon, é oco. Quando a pressão aumenta lá dentro, ele tenta endireitar-se, um bocadinho como uma mangueira de jardim quando abrimos a água. E esse pequeno movimento, através de umas engrenagens, move o ponteiro que vemos no mostrador. Uma leitura visual, direta, sem ponta de eletrónica. É pura física em ação. Certo. Mas como é que essa medição chegava à sala de controlo? A resposta? Ar. Os nervos da fábrica eram literalmente tubos de ar comprimido. Uma pressão mais alta no tubo significava uma temperatura mais alta no processo. E este registrador gráfico é um exemplo fantástico disso. A pressão do ar movia as canetas que desenhavam o pulso do processo em tempo real numa simples folha de papel. Mas esta era do controlo mecânico, do controlo a ar. Estava prestes a ser bem varrida do mapa por uma autêntica revolução. A eletrónica estava a chegar e, com ela, a transição para o mundo digital. Claro que esta mudança não aconteceu de um dia para o outro. Começou em 1939 com o controlador PID, que era uma espécie de cérebro analógico que já conseguia antecipar e corrigir erros de forma inteligente. Em 59, a Monsanto arriscou e usou um computador central para controlar a fábrica. Depois, em 72, surgiu a ideia de espalhar essa inteligência, em vez de a ter toda num só sítio. Mas o verdadeiro ponto de viragem, a grande mudança, foi em 83, quando a Honeywell conseguiu colocar um microprocessador, um pequeno cérebro, dentro do próprio sensor, lá no campo. A troca do ar pela eletricidade foi um salto quântico. O ar era seguro, era simples, mas era lento. Um sinal podia demorar segundos a chegar. Os sinais elétricos, que usam um padrão de 4 a 20 mA, eram praticamente instantâneos e podiam viajar quilómetros sem se perderem. Esta velocidade e flexibilidade abriram a porta a um nível de controle que antes era simplesmente impensável. E isto leva-nos à verdadeira revolução, àquilo que foi possível graças à invenção do microprocessador. De repente, os sentidos da indústria não eram apenas passivos, eles podiam pensar, ganharam os seus próprios pequenos cérebros. Então, o que é um instrumento inteligente? Bem, não é apenas um sensor que mede uma coisa qualquer. É um sensor com um computador lá dentro. E esta capacidade de processar informação na própria fonte, no meio da fábrica, mudou, acreditem, absolutamente tudo. Esta imagem capta na perfeição essa mudança. Antes, a informação fluía num só sentido, do sensor para a sala de controlo.
Agora, a comunicação tornou-se bidirecional. Um técnico podia ir ao campo, ligar este aparelho diretamente ao instrumento e, literalmente, falar com ele, reconfigurá-lo, pedir um diagnóstico, verificar o seu estado. Era uma conversa, já não era um monólogo. E os benefícios para a operação e para a manutenção foram gigantescos. Em vez de uma falha súbita, o instrumento avisava: atenção, estou com um problema. Em vez de um técnico passar o dia a calibrar instrumentos um a um, podia fazê-lo remotamente. E a precisão disparou, porque a tradução da medida para digital era feita logo na fonte, sem perdas pelo caminho. Ok, os sensores evoluíram. Agora vamos ver o que aconteceu ao cérebro central. Como é que a sala de controlo se transformou de uma forma tão radical? As salas de controlo antigas eram um espetáculo de hardware. Eram paredes inteiras de mostradores, botões, luzes, alarmes a apitar. Cada função, cada variável, tinha o seu próprio aparelho físico. Era impressionante de se ver, mas era um pesadelo para modificar ou expandir. Mudar uma simples lógica de controlo podia significar dias de trabalho a refazer cabelagens. A revolução digital trouxe uma mudança de paradigma que foi avassaladora. Todo aquele painel físico com os seus botões e mostradores foi simplesmente virtualizado. Desapareceu da parede e reapareceu dentro de um ecrã de computador. O hardware deu lugar ao software, o software passou a ser o instrumento. E esta abordagem deu aos operadores um poder que antes era pura ficção científica. Mudar um alarme, analisar uma tendência histórica ou até redesenhar uma estratégia de controle complexa, tudo isto, que antes exigia técnicos chaves de fenda das horas de trabalho, passou a ser feito com alguns cliques de um rato. A flexibilidade tornou-se quase infinita. Ok, para fechar, vamos sair um pouco da tecnologia e perceber porquê é que isto tudo é tão fundamental. Qual é o impacto real deste sistema nervoso invisível no nosso dia-a-dia? Bem, o resultado final é um mundo mais seguro, mais eficiente e, sim, mais limpo. Sistemas de controle inteligentes desligam processos perigosos antes que os acidentes aconteçam, otimizam a queima de combustível, poupando recursos e reduzindo a poluição, e garantem que os produtos que chegam até nós, dos alimentos aos medicamentos, são produzidos sempre com a mesma qualidade e segurança. E isto deixa-nos a pensar no futuro, não é? Já demos às nossas máquinas a capacidade de sentir pressão, temperatura, caudal e nível, e um cérebro para processar tudo. À medida que a inteligência artificial e os sensores avançam, que novos sentidos, talvez visão, audição ou até um olfato químico, iremos integrar para tornar os nossos processos ainda mais autónomos e eficientes? A evolução, essa está longe de terminar.